Olá malta, bom dia! Hoje quero partilhar com vocês algumas reflexões que estou a ter sobre a vida que eu achava ia ter e a vida que efetivamente tenho. Quando eu estava a fazer o meu Master ali por 2017, eu em nenhum momento da minha vida achei que como um Master é o futuro doutoramento que eu sabia ia fazer, eu ia ganhar menos de 1.200 euros líquidos ao mês. Isto era na Espanha, mas sabedes como nos contavam sempre ter um Master aumentava as tuas possibilidades de ganhar dinheiro, que a gente com Master ganhava mais porque as companhias pagam mais pelo simples fato de que tu tinhas um Master. E, obviamente, na economia atual isso já não é tão verdade, depende muito do Master. Mas o meu Master foi em estudos de Ásia Oriental com uma especialização em estudos japoneses, o que é muito específico, mas como nos vendiam também na universidade, era uma área com muita atratividade para muitas empresas que querem trabalhar com países da Ásia Oriental, o Japão, a China, a Coreia do Sul. Agora bem, há gente que seguramente conseguiu um trabalho relacionado, sim, mas em geral, ao final do Master, quando tivemos uma sessão seminário com gente que tinha mais ou menos interesse profissional no Master, que tinha feito o Master, ou que tinha convertido-se em empreendedores depois de fazer o Master, ou... Ficamos todos um bocado, acho eu, desilusionados, porque a realidade era que todas estas expectativas laborais eram essencialmente ter nossas próprias empresas. E havia uma senhora que tinha uma agência de viagens. Necessitas um Master como ocidental para ter uma agência de viagens? Não. Havia outro senhor que trabalhava na exportação, mas não me lembro se era presunto, uma coisa assim, mas ele falava orgulhosamente que ele tinha 2 telefones móveis, um para a Espanha, outro para a China, e outra pessoa que já não me lembro o que fazia. Tenho esta memória de um dos companheiros que dizia, mas, por exemplo, eu fiz arte, como eu faço dinheiro com a minha especialização em arte da Ásia Oriental, e literalmente disseram-lhes que podia, por exemplo, trabalhar numa galeria de arte. Se vocês não estáis dentro do mundo da arte e não tedes amigos que tenham feito artes, licenciaturas de arte, que são artistas, trabalhar em arte é essencialmente uma coisa de networking, como muitas coisas na vida. Então, deixei uma pessoa que basicamente não é rica, não tem um networking de pessoa rica que pode trabalhar facilmente em galerias de arte, é de uma inocência do mercado laboral extremadamente alto. Eu sabia que eu queria uma vida académica, assim que eu continuei com o meu doutoramento, e por um lado eu nunca imaginei a vida depois do doutoramento, mas por outro lado, ao mesmo tempo nunca achei que ia ganhar pouco dinheiro. Não achei que ia ser rica, mas achei que eu ia conseguir ganhar o suficiente para ter uma vida sólida de classe média, qual não está a ser a realidade. Malta, está a ouvir o carro que esse carro, se houver um carro, esse carro está na rua, eu tenho as janelas todas fechadas e todavia está o carro a ladrar, mas é porque ficar no mesmo lugar da rua, não entendo, mas... O qual me lembra que eu sempre achei eu ia ser uma pessoa da cidade, ia viver na cidade, e agora estou a construir uma caixa numa área rural e não posso esperar ir para ali, porque o ruído ambiental, eu sei que viver no campo não é uma coisa romantizada como vemos nas redes sociais, mas para mim não é mesmo ter estas coisas, máquinas e ruídos da cidade que ter ruídos do campo. Já veremos no futuro. Mas, em geral, eu achei que ia ter esta vida jet setter, cosmopolita, de certo prestígio, não tanto econômico como académico, e isto não se tem realizado. E não só não se tem realizado, quando finalmente acabei os meus estudos, e foi justo depois da pandemia, o que tampouco ajudou muito, dei-me conta de que o mundo tinha cambiado nos últimos 5 ou 6 anos, desde que eu tinha começado já com as minhas ideias de que ia fazer para trabalho ou quanto eu ia ganhar quando eu trabalhar, e que a realidade estava a ser muito, muito distinta. Há dias que fico triste porque, como sabedes, agora estou na busca de emprego, amanhã tenho uma entrevista, por certo. Cada vez que falo com algum dos recrutadores sobre o salário, é um salário vergonhento para qualquer pessoa, porque eu acho que o salário mínimo tem sempre que cobrir os gastos de qualquer pessoa, ou seja, tem que permitir-te viver, pagar a renda, pagar a comida, independentemente do trabalho que estejas a fazer. Mas eu que tenho idiomas, tenho já experiência para os trabalhos que, honestamente, vocês podem ver aqui no canal, eu posso ter um output, uma produção de vídeos, como se fora quase uma máquina,
estou a cuidar da minha saúde mental, o que é parte de porque às vezes faço descansos e não estou constantemente, algumas semanas se calhar que tenho um vídeo, tenho só 2 ou não tenho vídeos porque necessito descansar criativamente. Mas em geral, se eu me forçara, eu podia fazer muitos mais vídeos. A longo prazo não seria bom para mim, mas eu conseguia fazê-los. E eu sei que eu trabalho muito bem, eu sei que já sei fazer o trabalho que se espera de mim, eu sou super produtiva. Acho que sou hiperprodutiva, acho que tenho um problema de trabalhar demais, especialmente para as consequências que isso normalmente tem no ambiente corporativo, que normalmente se trabalhas demais, em vez de dar-te um aumento de salário e mover-te a outra posição, ou simplesmente dar-te um aumento de salário, o que sucede é que acabas sendo a pessoa responsável. Isso quer dizer que não te pagam mais, esperam que faças o trabalho de 3 pessoas e que não te queixes. Se podes fazer o de 4, melhor. É isso tudo. Obviamente, agora já aprendi que tenho que ter cuidado com a minha produtividade, mas igualmente fico triste por saber que puedo fazer tanto, mas que por outro lado, se trabalho para mim, o caminho é muitíssimo mais duro. Não tenho medo do trabalho duro, sinto que tanta gente na vida real me vê, pensa que eu não quero fazer coisas, que não trabalho duro, mas não, eu gosto de trabalhar duro, mas eu também gosto de que me paguem o suficiente para viver bem e de que respeitem os meus ritmos de trabalho, que acho são coisas que hoje em dia se consideram privilégios, mas que eu provo através da minha capacidade de trabalho, mas a gente que te contrata não lhe importa. Levo já anos pensando que quero ser empreendedora e quero ter o meu próprio negócio, e estou a tentar fazê-lo também aqui através do YouTube, mas quero ter uma loja online, como já sabem. Honestamente, o único que me limita são os estudos de mercado, enquanto de saturação do mercado, produção, como ter os produtos. Não só ter os produtos, porque isso é fácil. Conheço gente que tem uma loja e tenho perguntado sempre como fizeste para começar, etc. Acho que o problema que tenho é que tenho demasiada moralidade, enquanto que às vezes penso, vale, vou vender isto, mas o melhor é comprá-lo tipo de China, trazê-lo, vendê-lo. Afinal, quero fazer isso? Não. Quero ter uma seleção de produtos, obviamente quase todo feito em países fora de Portugal, fora da União Europeia. Tendrei que fazê-lo em algum momento, mas estou tentando pensar uma estratégia que me permita ter um negócio que seja rentável, porque um dos problemas maiores da gente que começa negócios é o momento que começas e o momento em que começas a ganhar dinheiro em vez de perdê-lo, com os gastos iniciais, comprar os produtos, comprar materiais, um local, se é um negócio físico, etc. É que muita gente fica com dívidas porque, claro, quantos meses tu podes esperar a que o teu negócio realmente cobre os gastos? O primeiro de tudo, em segundo, te deixa dinheiro extra a parte de cobrir os gastos para tu poder viver. A parte disso, pagar impostos, a porcentagem de segurança social, etc. Então, o que eu não quero começar é que sinto que todavía não tenho encontrado uma maneira realista de eu fazer dinheiro com o negócio, especialmente porque muitas das coisas que eu gostaria de ter um negócio, tipo, adoraria ter uma loja online, tipo assim, vender coisas estilo bruxinha, porque eu adoro essas lojas, eu gosto dessas lojas, eu quero comprar nessas lojas. Também gostaria de vender livros, mas posso competir com Amazon outras coisas? Não. Gostaria de ter coisas desenhadas, tipo uma hoodie destas com um desenho específico, mas em boa qualidade também. É tudo muito complicado. Quando finalmente comece, quero começar pouco a pouco com, imagina, de bolsa tarot, um bocadinho de uns acessórios assim fixos, e se calhar alguma coisa assim de decoração. Não tenho todavía decidido, mas quando penso na vida que eu achava ia ter sendo uma investigadora de renome, ganhando um dinheiro, ou seja, não ser rica, como já vos digo, mas sim ter uma vida de classe média sólida. O ponto no que estou agora é que estou só a receber entrevistas para trabalhos em call centers, tentando desesperadamente que me paguem o suficiente para pagar os meus gastos mensais, e me sobra um bocadinho para poder fazer coisas e poupar um bocado. E só dias que fico um bocado triste e não tão otimista, porque é difícil comparar a realidade que tu achavas e que tu cresceste sentindo que ias conseguir ter com
a realidade que estás a viver no momento, especialmente nesta economia e com este sistema de trabalho que temos. Queria fazer aqui o vídeo para partilhar com vocês, porque acho que há tanta gente na minha situação que somos uma geração inteira que crescimos com estas expectativas de que se estudas, se trabalhas duro, se falas idiomas. Malta, os idiomas, desde que eu sou criança, os idiomas eram uma das coisas mais importantes para tu ter um bom trabalho. E agora quase que são um requisito mínimo e não garantir-se praticamente nada. Esta é uma das coisas mais difíceis para mim aceitar. Em segundo lugar, que trabalhar duro tampouco traz tantos benefícios. Obviamente depende, a gente que tem sorte, tem um trabalho desses, mas em tantas companhias, especialmente call centers, não traz benefícios trabalhar duro. E eu também cresci com a minha família, os gente ao meu redor, que eles achavam que se tu trabalhavas duro, tu ias ter resultados, porque eles cresceram num ambiente, numa época onde, obviamente, os ricos tinham conexões e conseguiam coisas mais facilmente, mas que uma pessoa que trabalhava extra duro, muitas vezes como que se apreciava o trabalho duro, até certo ponto, menos. Mas sinto que são os tempos e a realidade que nos toca viver. Eu todavia estou tentando compreender o que fazer, compreender um método melhor de viver, que não seja exploração e pseudo-escrito capitalista, mas continuo a búsqueda. Isto é tudo por hoje, espero gostaram do vídeo, espero fora útil. Deixem-me saber nos comentários o que acham vocês de tudo isto e nos vemos no próximo vídeo.